Olá pessoal, tudo bem? Hoje para vocês mais um vídeo da série Apologética e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o mormonismo e nós vamos falar mais especificamente sobre o Deus que os mormons acreditam ser o Deus verdadeiro e vamos comparar com o Deus da Bíblia. Nós vamos pegar os escritos deste grupo religioso e vamos comparar com a Bíblia Sagrada e ver se está de acordo com aquilo que nós acreditamos como cristãos. Pessoal, antes de começar esse vídeo, eu quero dizer para vocês que a série Apologética, ela tem o interesse e o propósito de alcançar pessoas que estão enganadas por falsas doutrinas. Vai uma dica para você aqui também. Se você quer evangelizar alguém ou abrir os olhos de alguém que está enganado por alguma falsa doutrina, não é atacando essa pessoa que você vai conseguir bom êxito, mas você deve revelar as verdades bíblicas e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nossa intenção aqui não é falar contra as pessoas, porque há pessoas muito sinceras que estão frequentando a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecida como a Igreja dos Mormons. Essas pessoas muitas vezes são sinceras e estão enganadas por falsas doutrinas. E a série Apologética do Teu Lugar tem o papel de revelar a verdade, comparar os escritos das falsas doutrinas com a Bíblia Sagrada. E hoje eu quero falar sobre o Deus que eles falam que é o Deus verdadeiro, comparado com o Deus das Escrituras. E eu separei aqui para vocês, pessoal, alguns escritos do próprio grupo. Você sabe que o Teu Lugar, cada vez que ele vai fazer uma série apologética ou qualquer vídeo aqui do Teu Lugar, nós temos fontes confiáveis que você pode conferir, inclusive na descrição do vídeo ou nos artigos que nós temos no nosso site, teolugaroficial.com.br. E a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês sobre o Deus que eles acreditam ser o Deus verdadeiro, para eles o Deus verdadeiro tem corpo de carne e osso. E se você pegar um livro deles, o livro chama Doutrina e Convênios. Pessoal, eles têm alguns livros que eles consideram ser inspirados, como por exemplo o livro de Mormon, que é uma biblioteca composta por vários livros. Existe também Pérola de Grande Valor e Doutrina e Convênios. E na seção 130, versículo 22, o texto deles diz assim: o Pai tem um corpo de carne e ossos, tão tangível como o do homem. O Filho também, mas o Espírito Santo não tem um corpo de carne e osso, mas é um personagem de espírito. Se assim não fora, o Espírito Santo não poderia habitar em nós. Veja, para os mormons, Deus, o Pai, ele tem um corpo de carne e osso e é tangível esse corpo. Olha, mas aí nós vamos entrar com um problema muito sério, uma contradição com a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia fala, irmãos, que o Senhor, o nosso Deus, ele é Espírito. João capítulo 4, versículo 24, o Senhor fala para a mulher samaritana. O texto diz assim: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Veja, o nosso Deus é Espírito. É a primeira afirmação que o próprio Senhor Jesus falou para a mulher samaritana. Agora, o próprio Senhor Jesus fala também para Tomé como que é um espírito. Lucas 24, versículo 39. O texto fala assim: Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então veja, Jesus Cristo falou que Deus é espírito e Jesus Cristo falou que espírito não tem carne e não tem osso. Agora você vai ter que decidir com quem você vai ficar. Ou com Joseph Smith e a sua doutrina dos Mormons, que diz que Deus tem um corpo tangível, que Deus tem um corpo que você pode apalpar. Ou você vai ficar com a Bíblia Sagrada e com as palavras de Jesus Cristo, que fala que Deus é espírito e que o espírito não tem carne e osso. Veja que há uma falsa doutrina aqui, porque cai em contradição bíblica. Não há uma coerência aqui, uma exatidão doutrinária com relação a isso. Uma outra coisa que eu também separei, esse vídeo vai ser muito curto, eu só quero falar mais um ponto do Deus do mormonismo, que eles acreditam ser um Deus progressivo. Para Joseph Smith, que é o fundador dessa seita, eles acreditam que o nosso Deus, que nós servimos, que nós dizemos que é o mesmo Deus, que é o Deus deles, esse Deus é um Deus progressivo, é um Deus que é um homem exaltado. Ele foi progredindo
e alcançou a posição de ser Deus. Ele era homem como nós e alcançou a posição de ser Deus. Você vai dizer assim, não, bispo, isso não é possível que eles falam isso. Então eu trouxe a fonte para vocês aqui. Ensinamentos do profeta Joseph Smith, página 336. É um livro deles. O texto fala assim: o próprio Deus já foi como somos agora. Ele é um homem exaltado, entronizado em céus distantes. Veja, para o mormonismo, o Deus que eles acreditam ser o Deus verdadeiro foi um homem como nós somos agora. Veja, nesse mesmo livro, Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, agora a página 365. O texto fala assim: se Jesus teve um pai, o que nos impede de crer que o pai também teve um pai? Veja que para eles, Jesus foi gerado pelo pai. Se Jesus teve um pai, o pai também tem um pai, que tem um pai, que tem um avô, que tem um bisavô, um tataravô e assim por diante. Veja só como é diferente aquilo que nós acreditamos. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns textos para vocês. Agora, para completar, pessoal, Regras de Fé, edição de 1983, página 389. Eu estou pegando fontes do próprio grupo religioso, do próprio mormonismo, para passar para vocês. O texto fala assim: a igreja proclama esta verdade eterna. Como o homem é, Deus foi. Como Deus é, o homem poderá vir a ser. Portanto, pessoal, veja como há diferença aqui entre o Deus da Bíblia e o Deus do mormonismo. Para eles, o Deus deles tem um pai, um avô, um bisavô e assim por diante. Como o homem é agora, Deus já foi. E como Deus é agora, o homem pode ser, pode vir a ser. Você que está assistindo o teu lugar, quem sabe você consiga evoluir e você consiga progredir como um ser progressivo e também você vai ser exaltado e quem sabe você vai ser um Deus. Veja, pessoal, com muita sinceridade e humildade, eu quero trazer aqui para vocês a verdade bíblica. O nosso Deus é eterno, imutável e um ser autoexistente. O Salmo 90, no versículo 2, o texto diz assim: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O nosso Deus é eterno e é autoexistente, ou seja, ele não depende de nada fora de si para existir e ainda faz com que todas as coisas que existam dependam dele para existir. Outro texto para vocês, Isaías 44, versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quer dizer, não tem como você ser um Deus, não há Deus fora de Deus. E ele é o princípio e ele é o fim. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o único Deus e ainda ele é imutável. Malaquias 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Ele não é um ser progressivo, pessoal. Ele é imutável, não muda. Ele é um ser perfeito. E o ser perfeito reúne todas as qualidades concebíveis a um ser. Portanto, ele não pode ser mais santo ou menos santo, mais justo ou menos justo. Ele não pode ser mais sábio ou menos sábio. Ele é perfeito, ele é o nosso Deus. Para completar, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, o texto bíblico diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O nosso Deus, pessoal, ele é imutável, ele é eterno, ele é espírito, não foi um homem como nós, e isso é uma heresia. Eu estou aqui denunciando com todo carinho e amor. Quero dizer mais uma vez que essa série apologética, ela vai acoplada com muito amor, humildade e responsabilidade com a verdade para abrir os olhos de alguns. Se você que está ouvindo aqui, assistindo o teu lugar, e você foi alcançado por essa verdade, se converta a Jesus Cristo, o Deus verdadeiro. Eu poderia falar outras coisas aqui. Para o mormonismo, eles não são trinitarianos, eles são triteístas. Eles creem que cada pessoa da Trindade, como nós cremos, é um Deus separado e distinto. Eles também creem, por exemplo, que Lúcifer é um irmão espiritual de Jesus Cristo. Embora muitos negam hoje veementemente essa verdade, os atuais mormons negam isso, é claro que isso é uma crença dos primeiros mormons, é muito claro nos escritos deles.
Então, pessoal, é uma mentira, é uma heresia e que esse vídeo tenha te alimentado e se você se encontrou agora com a verdade, que você se converta realmente. Tá bom? Obrigado por você acompanhar o Teu Lugar. Se você gostou, deixa um like aqui pra gente. Se inscreva no canal aqui do YouTube. Você vai ser sempre muito bem-vindo aqui na nossa série apologética, tá bom? E se você quer estudar, Teu Lugar.